Olá, meus amigos, tudo bem? Então vamos à nossa psicografia, feita essa semana. Geralmente nós fazemos esse trabalho na terça-feira, porém foi adiado para ontem. Então foi feita ontem, ok? Então ela começa assim: passamos horas, dias, semanas, meses, anos, sem tomarmos uma pequena atitude que poderia nos livrar de sofrimentos angustiantes na vida que nos aguarda. Poderíamos sim termos perdoado, termos pedido desculpas, termos nos reconciliado, mas nosso orgulho, egoísmo e a vaidade nos tomaram as atitudes. De quem ou a quem podemos condenar? Pelo o que aqui estamos sofrendo. Bem, gente, fazer uma pausazinha. Está falando aqui que estão lá, ele, outros que sofrem, que estão do outro lado, né? Perderam tempo aqui na vida, deixando de perdoar, de pedir perdão, de se reconciliar e coisa e tal. Quem pode culpar, né? A não ser a si mesmo. Ele continua aqui. Não dá para descrever como é o sofrimento aqui. Ele é todo moral. E por isso é difícil suportá-lo. A dor física não nos atinge. Na Terra, supera com medicamentos, mas aqui a cura é da alma e não do corpo. Por que deixamos passar tanto tempo sem praticarmos as coisas que Jesus nos ensinou? O amor e a caridade. Na Terra, o nosso amor é condicionado aos nossos desejos e vontade. A caridade é praticada com a intenção de ser retribuído aí na Terra ou do outro lado, aqui no plano espiritual. Nada disso ocorre. Tudo sempre depende da intenção. Uma vez me disseram que o inferno está cheio de boas intenções. Deixa eu descer aqui. Uma vez me disseram que o inferno está cheio de boas intenções. Eu até acreditava nisso. E repeti muitas vezes essa frase para meus amigos mais próximos. E aqui para meus amigos mais próximos. E hoje me arrependo pelo engano que cometi. Saibam que sim, é a boa intenção que poderá nos auxiliar quando aqui chegarem. Sei que às vezes ou seja, a boa intenção de alguém pode levar a resultados escrabulosos, mas vocês sabem, de fato, qual foi o motivo para tais resultados? Saibam, e não duvidem, a cada um segundo as suas obras. A boa intenção jamais rebaixará quem quer que seja. Bem, gente, então ele está reafirmando aqui, né? O que ele pensava na época, que boa intenção o inferno está cheio, e etc e tal. E segundo o médium, ele acha que sabe quem é que está falando isso. Mas ele não vai nos revelar, não importa. Segundo o médium, ele sabe quem é que está falando isso. E aqui ele continua.
aqui a cobrança pelos erros são, em geral, feitas pela própria consciência. Não dá para fugir de algo que está dentro da gente. Não adianta nada mudar de local se algo habita em nós. É por isso que muitos que chegam aqui é difícil sair desses ambientes terríveis, que fomos nós mesmos que os plasmamos e nos juntamos automaticamente. Há tantos outros que plasmam as mesmas energias etéreas. Não sei lhes explicar exatamente como tudo isso se nos ocorre. Só sei que, depois de muitos anos, eu consegui mudar. Peraí, deixa eu descer aqui, peraí. Aqui, né? Só sei que, depois de muitos anos, eu consegui mudar minha forma de pensar e de ver sobre tudo o que vivi e fiz aí na Terra. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil em me perdoar, né? Para eu me perdoar. Hoje entendo que, embora as coisas nos pareçam simples, isso tudo de se perdoar não é nada, na verdade, nada fácil. Sim, estou por perto. Sim, você está bem certo. Alguma coisa que ele falou para esse médium. Sim, estou por perto. Sim, você está bem certo. Ele continua aqui. Bom, não consigo explicar como aqui nossas emoções e sentimentos se multiplicam quase que 1000 vezes mais. Isso sim, é verdade. Isso que eu falava. Ele falava muito isso, né, essa pessoa. Tudo que você dá mais valor aí na Terra, é o que você irá mais procurar aqui deste lado. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aqui deste lado. Então, dá para entender as dificuldades para sair do local que nos encontramos quando aqui chegamos. Aqui, para muitos, eles vivem no prazer que tinham aí na Terra. Me entenderam? Não sei, mas outros vão para outros locais inimagináveis e que não consigo descrever. Irmãos, não queiram dar valor ao orgulho, à vaidade, à cupidez e ao egoísmo. É o trabalho de vocês combater a todas essas imperfeições que nos aprisionam há tantos séculos e há tantas vidas passadas. Deem, se doem, sem exigir nada em troca. Aqui é a verdadeira vida. Aí é tudo ilusão. Não duvidem das recompensas às quais Jesus Cristo nos informou. Sim, para cada caridade, uma multidão de bênçãos vos esperam. Que Deus seja sempre com cada um de vocês. Que Jesus nos ilumine nessa caminhada e que vocês saibam aproveitar melhor aquilo que estão recebendo. Que sejam
mais sábios que eu fui, que sejam mais sábios do que eu fui e tantos outros foram. Deus abençoe sempre. Fiquem na paz. Bem, gente, então essa é uma mensagem do irmão, parece que é conhecido, assim, do médio. Quando ele fala assim, estou aqui, eu falei muitas coisas assim, sabe, enfim. Mas é isso, minha gente. É uma mensagem bem simples, eu acho, mas bem esclarecedora, que nós precisamos mesmo, realmente, darmos atenção a isso que ele chama a nossa atenção, né? De aproveitar enquanto estamos aqui para nos reconciliarmos, para perdoar, para pedir perdão, enfim. Porque às vezes vão passando dias, horas, de semana, passa um ano, passa uma vida, e uma coisa simples que seria ligar para alguém, pedir perdão, ou perdoar, ou tentar a reconciliação, nós não fazemos isso por conta do nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, é isso? Nossa prepotência e por aí vai. Então, gente, sim, conforme ele fala aqui, a caridade, né, nos dará muitas bênçãos, que as bênçãos aguardam todo aquele que é caridoso, né? A caridade, gente, nunca é desconsiderada ou não é percebida ou não é recompensada. Isso não existe, ok? Eu sei que todos nós estamos aqui vivendo numa vida atualmente com muitas dificuldades. A gente está passando por dificuldades, às vezes, financeiras, morais também, dificuldades em lidar com parentes, com filhos, a tolerância para os erros dos outros, a tolerância dos outros para com nossos erros. Também nessa, a gente sempre se faz, né, que a gente tem que perdoar, que a gente coisa, mas os outros têm também que nos perdoar, gente. Nós cometemos erros, nós não estamos aqui para perdoar, para sermos indulgentes, para sermos caridosos, somente não. Nós estamos aqui para que os outros também tenham essa piedade da gente quando nós cometemos nossos erros, ok? Porque todos nós estamos aqui com um propósito, tá? Não existe outro propósito que não é de aprendizagem. E é impossível, gente, pelo amor de Deus, vamos entender isso. É impossível um aprendiz não errar. Não existe essa possibilidade. Dizem, alguns falam, né? Porque Jesus foi o único Espírito que fez tudo certo na vida dele. Não acredite nisso, que isso não é verdade. Se ele foi criado da mesma forma que nós fomos, simples e ignorantes, é claro que ele cometeu os erros dele, né? Por ignorância, por falta de condição. Agora, eu acho que o pior de tudo é você saber que está fazendo errado e continuar fazendo errado. Isso que é o grande problema. Você está entendendo que tem uma grande diferença. O Evangelho fala bastante disso. Que existem, a pessoa mata, tem 2 assassinos, né? Aí chegaram lá no céu, um é perdoado, o outro não é. Por quê? Porque com certeza aquele que não é perdoado, que vai ter que reparar o erro, sabia o que estava fazendo. E o outro, infelizmente, por ser mais ignorante, com menos luz, não sabia que estava cometendo um crime. Ok? Parece difícil? Não, não é difícil não. É fácil de entender isso, sim. Então tem erros que nós cometemos, que o peso que nós damos para tal erro é insignificante. Nós ainda não entendemos que aquilo ali não deve ser feito e a gente repete esse erro, faz esse erro. Ok? Mas precisamos crescer para entender que aquilo não deve ser feito, não deve ser praticado. Vocês vejam bem como é que é a caridade que Jesus nos propôs. Vou dar só para vocês, seja você espírita ou não, ok? Uma mensagem, tipo, vocês já ouviram falar de Paulo de Tarso? Dizem os livros, os contos, as bíblias, as coisas que nos deixaram escritas, né? Os pergaminhos e por aí foi, que foram os antigos profetas de Jesus Cristo. E está lá, Paulo de Tarso foi o quê? Ele era Saulo, ele era um general, ele era um soldado de Roma, cuja ordem que havia lhe sido dada era caçar, perseguir e matar cristãos. Ok? Era essa a profissão, o trabalho dele, quando ele estava aqui vivo na época que Jesus Cristo esteve aqui, há 2024 anos atrás. Ok? Ele era o assassino de cristãos.
Agora fala para mim, vocês acham que tirar a vida de alguém em alguma época, por mais ignorante que o espírito seja, ele acha que aquilo é certo? Você acha que ele... É lógico que ele achava que era errado. Por mais ignorante que ele seja, tirar uma vida do seu semelhante, ok? Porém, ele seguiu uma ordem e achava que deveria seguir a ordem, que ele botava a ordem de César como sendo prioritária. Não é isso? Não existem pessoas na atualidade, lá no Oriente Médio, que matam o outro por causa de religião, porque o Deus dele é mais forte do que o outro e por aí vai? Pois é. Mas ele sabe que está errado? É lógico que ele sabe que está errado. Mas a ideologia dele, os costumes, os hábitos que lhe foram ensinados, diziam que ele tinha que fazer isso e fez. E está se preocupando com os outros? Não. Saber que está errado, sabe? Lógico que sabe. Né? Os animais não sabem que é certo ou errado. Mas nós somos racionais, já sabemos. Ok? Então, falando de Paulo de Tarso, vamos lá. Como pode um homem que matou tanta gente, perseguiu tantos cristãos, na mesma vida, se modificar da água para o vinho? De chegar a obter um título, por assim dizer, de ser o evangelista, né? Paulo de Tarso foi aquele que mais propagou o evangelho do Cristo por todas as regiões onde ele passou. Não é isso? Como pode? E ele saiu dessa vida na época de Jesus com que estava escrito nas páginas do livro da vida dele? Que ele tinha sido um assassino. Mas que quando encontrou com Jesus Cristo na estrada de Damasco, né, ele vinha montado num cavalo, e quando viu Cristo, viu aquela luz que ele não conseguiu entender, ficou chocado com aquela luminosidade, enfim, e Jesus Cristo pergunta para Paulo, que era Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Foi a pergunta que Jesus fez a ele, porque ele perseguia tudo quanto era cristão para matar, claro, e estava à caça de Cristo. E ele cai no chão, fica cego momentaneamente, dizem os contos, as escrituras, e por aí vai, né? Como é que eu poderia dizer, o que os seus apóstolos deixaram depois, que ele ficou cego. E ele foi para a casa de um dos apóstolos de Jesus Cristo, se eu não me engano foi Ananias, e lá ele foi tratado e 2 ou 3 dias depois ele voltou à visão normal, e daí para frente ele foi o maior pregador da doutrina do Cristo. Agora, como ele chegou na vida espiritual depois dessa vida que ele teve? Será que ele chegou lá e sofreu pra cacete? Ou a caridade que ele praticou, nem sei se ele fez caridade, mas a propagação da lei do amor deu a ele o suficiente sustento para ser protegido dos crimes que ele praticou quando chegou do outro lado? Pois é, gente, então é isso. Se ele, depois de praticar tantos crimes, com certeza foi protegido e amparado, a gente cai exatamente nessa informação que Jesus fala, né? Que uma caridade apaga uma multidão de pecados, que é esse trechinho aqui que ele fala, né? Não duvidem das recompensas às quais Jesus Cristo vos informou. Sim, para cada caridade, uma multidão de bênçãos vos espera. Muito semelhante, né? Uma caridade apaga o quê? Uma multidão de pecados. Ou seja, vai receber uma multidão de bênçãos do outro lado, para cada caridade. Então vocês estão vendo? A gente aqui dá muito valor aos erros, né? Dos outros e até às vezes os nossos erros. E quando fala que a pessoa praticou um pecado, é alguma coisa pesada, dolorosa. Tem coisa pior do que tirar a vida do seu semelhante? Como classificar os crimes, os assassinatos de Paulo de Tarso? Eram pecados ou eram simples infrações? Não é verdade? E hoje a gente gosta de ver televisão, principalmente assistir os repórteres, quando pega um bandido, um malfeitor, seja ele qual for, tripudiar em cima, chutar cachorro morto. Eu não estou fazendo apologia aqui ao crime, dizendo que o bandido, o assassino, pereré, parará, deve ser tratado com carinho, com amor. Não, mas deve ser, sim, compreendido. Ele praticou um crime, seja ele qual for, tem que sim pagar
sofrer a consequência disso, mas com respeito. Passar um tempo na prisão, sim, claro, para que ele reflita sobre o erro que ele cometeu. Isso é necessário, né? Então, sim, para que ele possa mudar de atitude. Tirando a liberdade dele, talvez ele reflita e veja que não valeu a pena. Mas isso para muitos nem é o suficiente, não importa. É o que devemos fazer, respeitá-lo como ser humano, como um aprendiz. Mas não, aí o repórter fala uma porção de besteira, que o cara tinha que apodrecer na cadeia, como aquele irmão, aquele cara ali, aquele bandido não fosse seu irmão, não fosse filho do mesmo pai, que Deus é pai de todos. Ora, Deus não escolheu. Aí vem aqueles caras que falam que Deus vai aniquilar os nossos inimigos. São os caras fanáticos, né? Quem é o nosso inimigo? É o nosso irmão. Quem é o nosso irmão? Filho do mesmo Deus. Então Deus bota um irmão contra o outro? É isso? Espera aí, se Deus bota o irmão contra o outro, Deus não é bom. Né? Jesus não falou que os céus pertencem aos pacificadores? O pacificador, ele não une duas potências contrárias? Não é o papel do pacificador? Unir os adversos, por assim dizer, os adversários? Esse é o papel do pacificador. Então, gente, não vamos esquecer dos ensinamentos do Mestre. Vamos aproveitar essa mensagem que o nosso irmão passou, que é muito esclarecedora. Ok? Não vamos perder nosso tempo em nos reconciliarmos, em pedir perdão, em perdoar. Não é verdade? Não vamos deixar passar um dia, uma hora. Pega o telefone hoje, agora, ligue para a pessoa. Se a pessoa não te perdoar, se você for pedir perdão, ela não quiser, faça a tua parte. Faça a tua parte. E tente não repetir o erro. Porque errar, meu irmão, você vai errar. Eu vou, todo mundo vai errar. Aquele que passa pela vida aqui e que acha que fez tudo certinho, que foi o perfeito, eu não vou julgá-lo. Mas eu acho pouco provável. Entendeu? Eu acho que o único ser que esteve aqui na Terra durante a sua vida e fez tudo correto foi Jesus Cristo. Ok? Isso é o que eu acho. Mas, somente Ele. Os outros demais, eu, você, teu vizinho, o padre, o papa, o pastor, o da Umbanda, né, pai de santo, que mais? Seja quem for, pregador, coisa e tal, todos nós erramos de uma forma ou de outra. Eu acho que o nosso pior erro talvez seja o julgamento. A gente condenar os outros por coisa que nós provavelmente já fizemos bem pior em vida passada. Ou provavelmente ainda iremos fazer no futuro. Você não sabe. Você não sabe se você nascesse no meio paupérrimo, numa favela, se teu pai fosse traficante e tua mãe uma pessoa também toda desequilibrada, se você tivesse pais assim, se você ia se tornar um cidadão de bem, você não sabe. Aí você quer julgar, você vai falar, mas tem muita gente que nasce sob essas condições e se torna um cidadão de bem. Isso não serve de desculpa. Não serve, porque é para os outros. Mas se fosse para você, seria diferente, né? Se fosse você que estivesse vivendo lá, então isso é desdenhar, né, a dificuldade dos outros. Você não passou, você não pode julgar. Começa por aí. Passe, viva da mesma forma, tenha a mesma educação que fulano teve e se saia melhor. Aí você poderá dizer, eu passei pela mesma prova e superei. Bacana, mas precisa fazer isso. Do contrário, você está sendo hipócrita, fazendo julgamento de coisas e de pessoas que você sequer passou pelas coisas que essa pessoa passou. Por isso devemos compreender as pessoas, entender e jamais julgar. Bem, gente, fica aqui o nosso recado de hoje, nossa mensagem de ontem. Que Deus abençoe a vocês, todos, a família de vocês. Que Jesus esteja sempre inspirando a cada um de vocês a terem boas atitudes, a serem pessoas melhores para aqueles que estão próximos de vocês, para seus familiares e para aqueles que a gente conta de vez em quando, né, na rua,
é o motorista do ônibus, é o chofer de táxi, é o balconista da padaria, da farmácia, né? É aquele que a gente esbarra na calçada, atravessa. Todas essas pessoas, que você consiga ser um pouquinho de luz a mais na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe agora e sim. Fique com Deus. Até a próxima.